Nesta lição você vai aprender o que é taxa de câmbio, o que é moeda base e o que é moeda de cotação, o que é preço de compra e preço de venda, diferença entre moedas, o que é um PIP e como é calculado, por que as comissões no mercado Forex são menores do que as comissões no mercado de ações, quais são os spreads aceitos no mercado Forex, o que é posição e o que é alavancagem. Pares de moedas e taxas de compra e venda. Na negociação de câmbio, há sempre pares de moedas, a moeda de base e a moeda de cotação. A moeda de base é a essência do nosso produto e assume a posição esquerda no par. Nós sempre compramos a moeda de base. A moeda de cotação significa o meio de pagamento e assume a posição direita no par. Numa negociação envolvendo euro-dólar, eu compro ou vendo euro frente ao dólar, onde significa que meu meio do pagamento é o dólar. A taxa de câmbio é o preço de uma unidade de moeda de base em termos de moeda de cotação. Vamos dar uma olhada no euro frente ao dólar. Um euro é igual a 1,5220 dólar. Spread. Um spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. É a comissão que você paga como investidor de moedas. Por exemplo, se você quer converter dólares em euros em um banco, eles irão lhe dizer que o preço de compra é de 1,56 e o preço de venda é 1,49. Em outras palavras, para comprar um euro você teria que pagar um pouco mais de 1,5 de dólar. Se naquele momento você quisesse vender um euro ao banco, o banco iria comprar um euro a um preço parcamente menor do que 1,5. E assim você vendeu 1.000 dólares ao banco. Você recebeu 641 euros e ao vender euros de novo você irá obter somente 955 dólares. Você pagou 1.000 dólares e recebeu 955 dólares. Então onde estão os outros 45 dólares? Isso é o lucro do valor de troca. Esta é a comissão que eles cobram dos clientes deles. Essa é a única comissão que você pagará. No mercado Forex não há comissões adicionais. Nota: é implícito que nós sempre perderemos por causa do spread no primeiro segundo após a negociação. PIPs. Outro conceito importante no mercado Forex é o termo PIPs. PIP singular, PIPs plural. No mercado Forex, a taxa de câmbio sobe por PIPs e desce por PIPs. Para a maioria das moedas, os PIPs estão nas 4 casas depois do ponto decimal. Em outras palavras, se a taxa euro-dólar é 1,5220, então o número do PIP é 0. Se a taxa de câmbio era anteriormente 1,5220 e agora ganhou um PIP, a taxa de câmbio será 1,5221. Se a taxa de câmbio subiu 10 pips, isso seria 1,5210 e daí por diante. O iene japonês é diferente. Para o iene japonês, o PIP representa as 2 casas depois do ponto decimal. Isso significa que dólar e iene estiver em 88,57, então o PIP é igual a 7. Se a taxa de câmbio aumentou 3 pips, isso seria igual a 88,60. E se caísse 27 pips, a taxa de câmbio seria 88,30. Flutuação diária média. Para ter familiaridade com o termo, a flutuação diária média de euro-dólar é cerca de 100 pips por dia. Nos dias mais turbulentos, a flutuação alcança 200, 300 pips. Nos dias mais calmos, a flutuação é de 50 a 60 pips. E em termos de porcentagem? Se a taxa de câmbio é atualmente 1,5220 e quer anunciar amanhã que aumentou 1%, seria representado por pips. Então, se dissermos que a flutuação diária de euro-dólar é de cerca de 100 pips por dia, qual a média de percentagem de flutuação do euro-dólar?
cerca de 0,7% a 0,8% e em períodos mais turbulentos 2% no máximo. Nós podemos aprender com isso que existe uma vantagem nova e mais importante no mercado Forex. Isto é, o mercado é estável e estou me referindo às principais moedas: euro, dólar americano, libra, iene e franco suíço. Este é um mercado estável, com taxa de flutuação de 0,5% a 1,5% durante o dia. Não é possível que você negocie uma moeda e perca 10, 15% em um dia. Valor dos pips. Agora vamos aprender qual é o valor do pip nos limites de uma certa transação. Se a taxa de câmbio euro-dólar é 1,5220 e você quer comprar 100 mil euros, quantos dólares você deve comprar? 152.200 dólares, claro. Passa-se um segundo e a taxa de câmbio sobe 1,5221. Quantos pips a taxa de câmbio subiu? Subiu um pip. E qual é o valor atual de 100 mil euros? 152.210 dólares, que é 10 dólares a mais. O valor de um pip em uma transação de 10 mil euros é 1 dólar. Em outras palavras, em uma transação de 100 mil euros, cada pip tem um valor de 10 dólares. E em uma transação de 1 milhão de euros, 100 dólares. Como os pips são calculados? Nós pegamos o valor da transação que executamos em termos de moeda de base e dividimos por 10 mil. Este é o valor de um pip em termos de moeda de cotação. Por exemplo, para uma transação de 100 mil euros, nós dividimos por 10 mil e obtemos 10. Isso significa que o valor de cada pip é 10 dólares. Se executamos uma transação de 30 mil euros, cada pip vale 3 dólares. Para o ien japonês, o cálculo é levemente diferente. Nós dividimos o valor da transação nos termos da moeda de base por 100 e é o valor do pip. Por exemplo, uma transação de 100 mil dólares no par de moeda dólar-iene, nós dividimos por 100 e o resultado é 1.000 ienes. Assumindo que a taxa de câmbio é 88, nós dividimos 1.000 por 88, o que significa 11,36 dólares por pip. Exemplo, nós pegaremos o par de moeda euro-pounds e uma transação de 100 mil euros, cada pip vale 100 mil dividido por 10 mil e assim vale 10 dólares. E em qual moeda nós estamos pagando? Em libras. Isso significa que cada pip é igual a 10 libras. Tamanho dos spreads. Você sabe qual é o spread de compra-venda para a taxa de câmbio de euro-dólar? 3 pips. Assim, para executar uma transação de 100 mil euros, que é igual a 152 mil dólares, quanto deve-se pagar de comissão? Cada pip é igual a 10 dólares. Em uma transação de 100 mil euros, o spread é de 3 pips. Nós pagaremos 30 dólares em comissão. Um único pagamento que inclui a compra e a venda. Comissões. Se compararmos as taxas de comissão pagas no mercado de ações, nós observaremos que no mercado Forex as comissões são muito mais baixas. Por exemplo, em uma negociação de 10 mil euros, a comissão das ações é 0,5%, portanto 50 euros. No Forex, todavia, você pagará somente 3 dólares de comissão para 10 mil euros de negociação. Para 100 mil euros de negociação, você pagará somente 30 dólares de comissão e assim por diante. Regras da negociação. Se você negociar um certo produto e pensa que o preço do mesmo vai subir, você irá comprá-lo. Se o preço dele cair, você lucrará com a venda. E se você estiver errado e o preço cair, você perderá. Por exemplo, se você negociar madeira e pensa que o preço da madeira vai aumentar, você compra 10 toneladas de madeira quando o preço da madeira for 100 dólares por tonelada.
e mais tarde você irá vendê-la quando o preço aumentar para $150 por tonelada. Você terá lucrado $500. Se você pensou que o preço cairia, você deveria esperar até que o preço alcançasse $50 por tonelada, e a seguir você deveria ter vendido o mesmo volume de 10 toneladas a somente $500. As regras são: um investidor que pensa que o valor do seu produto cairá, compra mais mercadorias e espera que o preço caia para vendê-los. Um investidor que pensa que o valor de um produto vai cair, corre para vender suas mercadorias e fazer render o máximo seu dinheiro. Os investidores não perdem tudo sempre ou ganham tudo sempre. A negociação pode ser parada no meio e, numa situação parecida, será ampliada mais tarde. Vamos colocar isso em termos de mercado Forex. Se você espera a taxa de câmbio de uma moeda subir, você irá comprá-la. Se você espera a taxa de câmbio de uma moeda cair, você irá vendê-la. A soma que você lucra ou perde depende do volume de transação que você executa. Quanto maior a transação, maior você pode lucrar, mas você irá ter um risco maior. Por outro lado, quanto menor a transação, menor será o lucro, mas você terá um risco menor. A negociação de moedas é exatamente como comprar e vender madeira, tomates ou pepinos. Nós compramos mercadorias quando pensamos que o preço vai subir e nós vendemos as mercadorias quando pensamos que o preço vai cair. Negociação, posição. Para completar uma transação, nós precisamos executar uma compra e uma venda. Se uma compra e uma venda não forem executadas, então a transação não foi completada, e não importa se você vai ganhar ou perder no custo da transação. Lembre-se, isso é uma regra importante. A realização de um lucro ou prejuízo ocorre somente quando a transação for completada. Posição está na essência de uma transação. Abertura da posição. A abertura de uma transação para um par de moeda. Abrir posição. Uma posição que ainda não foi fechada e, em outras palavras, não foi ainda completada. Posição fechada. Uma transação que foi completada, as ações de compra e venda foram executadas. Alavancagem. O que muda o quadro interno e transforma o mercado Forex em um mercado onde é possível lucrar muito dinheiro em um pequeno intervalo de tempo é a alavancagem. Mas, claro, a alavancagem faz com que a negociação torne-se mais arriscada. Então, o que é alavancagem? Os corretores de títulos permitem que você execute transações em somas de dinheiro que são maiores do que os valores que você tem na sua conta. Às vezes até 400 vezes mais do que você investiu. Por exemplo, você depositou $1.000, a taxa de câmbio do euro frente ao dólar é 1,5220 e você acredita que o preço do euro está na iminência de subir 100 pips. Aquela é a sua opinião. Você pode pegar o telefone e ligar para o corretor de títulos ou dar uma ordem via computador 24 horas por dia. Por favor, compre 100 mil euros para mim. Embora você tenha depositado $1.000 e 100 mil euros, custe $152 mil, neste caso você aproveitou a alavancagem de 152 vezes a soma que você tinha na sua conta. Em uma transação de 100 mil euros, quanto vale cada pip? Nós já aprendemos isso. Você se lembra? $10. Vamos supor que a taxa de câmbio realmente tenha subido 1,5320. Quantos pips você ganhou? 100. E quanto dinheiro você ganhou? 100 vezes 10, $1.000. Vamos subtrair a comissão e o lucro líquido da transação e isso sairá $970. Um retorno de quase 100% em um dia. Espetacular. Mas o que acontecerá se a taxa de câmbio cair para 1,5120? Você perdeu 100 pips. Você perdeu os seus $1.000. Você deve operar com alavancagem? Mais tarde você aprenderá se vale a pena operar com alavancagem nas suas transações.
Mas é importante lembrar a todos que queiram operar com alavancagem que a alavancagem está sempre disponível, mas é muito arriscado. Se há uma alavancagem de 300 vezes, você pode executar uma transação de 300 mil euros. E se o preço subir 100 pips, você pode ter até 300% de lucro em um dia. Mas se a taxa de câmbio cair de 33 pips, você perde seu inteiro investimento. Por que as empresas permitem alavancagem? A resposta é simples. É melhor para eles que executemos uma transação de 1 milhão de euros do que uma transação de 10 mil euros. Dessa maneira, o corretor de títulos ganha uma comissão de $300 e não de $3. Mais tarde, vamos aprender qual é o seu interesse como investidor e por que você não deve tentar transações alavancadas.